Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na ultrassonografia reprodutiva em cães machos. A proposta é ser um guia bem técnico e objetivo, focado em decifrar as imagens que essa ferramenta de diagnóstico tão poderosa nos oferece. Vamos lá! Olha só o nosso roteiro de hoje. É bem direto. A gente começa com o básico do ultrassom e a anatomia normal, que vai ser a nossa referência. Depois, partimos para as principais doenças dos testículos e da próstata. E no final a gente amarra tudo com um resumo dos achados mais importantes. Então, para começar, o ultrassom é uma ferramenta de imagem que não é invasiva e, por isso, é fundamental para avaliar o sistema reprodutor. A grande chave aqui é saber interpretar o que a tela está mostrando para a gente, para chegar num diagnóstico correto. E aqui tem uma regra de ouro, né? Para a gente conseguir identificar o que está errado, primeiro a gente precisa dominar o que é o normal. Esse é o nosso ponto de partida, entender qual é a aparência padrão, a aparência esperada dos órgãos reprodutivos no ultrassom. E para entender qualquer ultrassom, a gente precisa falar de um conceito central, a ecogenicidade. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. É basicamente como os tecidos do corpo respondem às ondas de som e criam aquela imagem em tons de cinza que a gente vê na tela. E para descrever esses tons de cinza, a gente usa uma linguagem própria. Hipoecogênico é quando a imagem fica mais escura. Hiperecogênico é o contrário, fica mais clara, mais brilhante. Isoecogênico quer dizer que tem a mesma tonalidade do tecido que está do lado. E anecogênico é aquele preto total, que quase sempre significa que ali tem líquido. Guardar esses termos é fundamental porque vem pela frente. Ok? Então vamos aplicar isso que a gente acabou de ver. Olha só, os testículos normais eles têm uma textura bem lisinha, homogênea, e a cor na tela, a ecogenicidade, pode ser igual ou um pouquinho mais escura que os tecidos vizinhos. O epidídimo, por sua vez, aparece ainda mais escuro que o testículo. Já a próstata normal tem 2 lobos e a ecogenicidade dela pode variar um pouco. Essa é a nossa foto do que é normal. Com essa base do que é normal bem estabelecida, agora sim, vamos avançar para as patologias. Começando pelos testículos, vamos ver como as doenças alteram essa imagem padrão que a gente acabou de aprender. A primeira condição é a inflamação. Quando é no testículo, a gente chama de orquite. Quando é no epidídimo, epididimite. E como eles são anatomicamente coladinhos um no outro, é muito comum que essas duas inflamações aconteçam juntas. E o que a gente vê na tela? Essa citação descreve perfeitamente. A inflamação causa um inchaço, um edema, e isso faz com que a área afetada pareça mais escura, ou seja, hipoecogênica. E muitas vezes o testículo perde aquele contorno lisinho, regular, ficando com as bordas irregulares. Outra situação importante são os testículos ectópicos, que são aqueles que não desceram para a bolsa escrotal. Sozinhos, eles geralmente aparecem menores, até atrofiados. O grande ponto de atenção aqui é que eles têm um risco muito maior de desenvolver um tumor. E aí, a imagem muda da água para o vinho. O testículo aumenta de tamanho e vira uma massa complexa dentro do abdômen. É um achado que acende um alerta vermelho. E essa citação reforça exatamente esse ponto crucial. A mudança de um testículo ectópico pequeno para um com tumor é marcada por esse aumento de tamanho e pela complexidade da massa. É o sinal fundamental que a gente procura no exame. Beleza, agora vamos mudar o foco. Saindo dos testículos, a gente vai para a próstata. Um órgão que, nossa, dá muito problema em cães, principalmente conforme eles vão envelhecendo. E a condição mais comum, mais de longe, é a hiperplasia prostática benigna, a famosa HPB. É uma alteração super ligada à idade e aos hormônios, principalmente em cães que não são castrados. Como a fonte que mesmo destaca, quando o assunto é problema de próstata em cão, a HPB é sempre a primeira e mais frequente suspeita. Mas o quão comum ela é? Olha, esse número é impressionante. Praticamente 100% dos cães não castrados desenvolvem alguma evidência de HPB com o tempo. É, na prática, uma consequência natural do envelhecimento para eles. Então, o que a gente procura no ultrassom? Os sinais clássicos de HPB são um aumento geral e bem simétrico da glândula, que continua com o seu contorno regular, lisinho. Além disso, é muito comum a gente ver umas bolinhas pretas, anecóicas, que são pequenos cistos dentro da próstata. Agora, indo para uma condição mais séria, a gente tem a prostatite. Ela é definida como uma infecção da próstata que pode ou não formar abscessos. A imagem da prostatite é bem diferente da HPB. A glândula perde aquela textura uniforme, fica toda heterogênea, bagunçada, podem aparecer espaços com líquido com uma mistura de cores na tela. Essa aparência desorganizada é o sinal de que tem uma infecção acontecendo ali, e isso a diferencia claramente da HPB.
Além daqueles cistos pequenos da HPB, a gente pode achar cistos bem maiores. Eles podem estar dentro da próstata ou do lado dela. São estruturas bem definidas, cheias de líquido. E essa imagem aqui é um exemplo perfeito. Vejam essa estrutura grande, circular e totalmente preta, ou seja, anecogênica. Isso é o sinal clássico de uma coleção de líquido, um cisto. A parede dele é fininha e bem definida. E quando esses cistos ficam muito grandes e colados na bexiga, eles podem criar uma imagem muito curiosa que a gente chama de sinal da bexiga dupla. Na tela do ultrassom, parece que o animal tem duas bexigas, uma do lado da outra. É um sinal bem útil para o diagnóstico. Certo, passamos por bastante coisa. Agora vamos organizar as ideias, focando no que realmente ajuda a gente a diferenciar uma condição da outra. Esse quadro aqui é um ótimo resumo. Para a orquite, a palavra-chave é a área escura, hipoecogênica, e o contorno irregular no testículo. Para HPB, é o aumento simétrico da próstata. Na prostatite, o que chama a atenção é a bagunça, a heterogeneidade e o líquido. E para os cistos grandes, a gente pensa na estrutura preta, anecogênica e no possível sinal da bexiga dupla.